18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite, equipe do 18 horas e muito boa noite, Cid Soares. Boa noite, tudo certinho. Espero que você fique com a gente até às 19 horas. Está começando mais um 18 horas. Bem-vindo. 18 horas. E é claro, você pode e deve participar do programa com a gente pelo WhatsApp 99887592 e também pela live do YouTube, não é, Cid? Exatamente, olha, a gente quer saber a sua opinião, né? O que você está achando aí dos assuntos que são abordados aqui nas nossas reportagens? Claro que você pode dar o pitaco também, né? Manda um áudio, manda um vídeo. 994887592. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. No Brasil, 8 em cada 10 professores da educação básica já pensaram em desistir da carreira. Saiba o que fazer se você perdeu o prazo para tirar o título de eleitor. E você vai conferir a nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. 18 horas. Bom, começamos o programa de hoje com um dado extremamente preocupante. É que 8 em cada 10 professores da educação básica já pensaram em desistir da carreira no Brasil. Um resultado que a gente entende, né? Sabemos aí que é uma profissão difícil e muito difícil aqui. Exato, Cid. Infelizmente, essa é a realidade aqui no país. E, Cid, entre os motivos apontados aí estão o baixo salário, a falta de reconhecimento profissional, a carga horária excessiva e até a falta de interesse dos próprios alunos. Os dados são da pesquisa inédita Perfil e Desafios dos Professores da Educação Básica no Brasil, divulgada hoje, quarta-feira, pelo instituto que representa as instituições de ensino superior do Brasil, a CEMESP. Pois essa pesquisa é bem recente, Karine. Foi realizada agora entre os dias 18 e 31 de março deste ano, com 444 docentes das redes públicas e privadas, né, do ensino infantil ao médio, de todas as regiões do Brasil. Uma triste realidade mesmo, Cid. A repórter Nathalie Moraes, ela tem mais informações sobre essa pesquisa, está ao vivo aqui com a gente, conversa com a gente a respeito do assunto. Boa noite, Nathalie. Então, essa realidade mostrada pela pesquisa também é constatada aqui no Amazonas? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Infelizmente, né, Karime, a gente tentou aí ouvir diversos representantes da educação aqui no Amazonas para tentar entender um pouco mais do cenário, né, que esses profissionais, pedagogos, professores, docentes, né, acabam enfrentando diariamente. E são situações e são pontos, como você falou, Karime e Cid, né, que vão desde o baixo salário, a falta de reconhecimento profissional. Infelizmente, né, os professores que deveriam ser os verdadeiros heróis do nosso país, eles não têm esse reconhecimento. E infelizmente essa situação não é só aqui no Amazonas, né? Essa não é uma situação só aqui da nossa região norte, mas em todo o Brasil. Se eu sou jornalista por formação, com diploma, você também. Se existem professores, se existem médicos, se existem, veterinários, engenheiros, arquitetos, todos nós tivemos professores. Exatamente. E infelizmente, né, Karime, esses profissionais, eles não são reconhecidos, né, pelas nossas autoridades. E muitas vezes, para tentar receber algo que é direito deles garantido e amparados ali por lei, eles têm que brigar, eles têm que manifestar, eles têm que fazer greve. Muitas vezes eles são ditos como errados na maior parte do Brasil. E aqui no Amazonas a situação não é diferente. Afinal de contas, a gente tem mostrado toda a luta, né, da classe dos profissionais de educação aqui, tanto os profissionais do estado quanto do município, para receber os seus benefícios, e nada disso tem sido tão fácil assim. E aí, entre as principais causas apontadas na pesquisa estão aí, né, a baixa salarial, a falta de reconhecimento profissional, a carga horária excessiva e também a falta de infraestrutura e o interesse dos alunos, já que a gente sabe que hoje em dia muitos alunos acabam indo para a escola aí por ir, mesmo o governo federal está até incentivando, né, os alunos aí do ensino médio a fortalecer
para fortalecer a educação, incentivar para que esses alunos tenham um futuro garantido aí com o programa Pé de Meia, mas ainda assim, segundo os professores aqui do nosso estado, essa situação é bastante complicada. Os dados mostram, Karime e Cid, que mais de 79% dos professores já pensaram, inclusive, em desistir da carreira. E em relação ao futuro profissional, muitos deles se sentem inseguros por conta de vários aspectos, né? E um deles, inclusive, é a violência na sala de aula, já que a gente sabe que, infelizmente, falta segurança também nas nossas escolas. A gente vê aí ataques que acontecem, a gente vê aluno que não respeita professor, e tudo isso é uma situação bastante preocupante. A gente conversou, Karime e Cid, com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui no Amazonas, a professora Ana Cristina, e ela falou que teme até com a extinção da profissão, já que cada vez mais as pessoas, né, os próprios alunos, eles não têm interesse, por exemplo, de sair da escola, terminar ali o ensino médio e cursar pedagogia, né? E lá, né, na época, difícil. Na época dos nossos pais, né, pais e avós, a minha avó sonhava que eu fosse professora, né? E hoje era valorizada, até a sociedade valorizava mais. Exatamente, Karime. Então, assim, a gente não vê mais essa valorização do profissional de educação, e é isso que a professora Ana Cristina relatou pra gente. Vamos conferir. Infelizmente, isso é uma realidade. Hoje, os profissionais de sala de aula estão sendo os mais desvalorizados do mercado em relação a outras profissões. Os nossos salários são os mais baixos e a desvalorização por parte do nosso empregador, seja ele do serviço público ou do serviço privado, é muito grande. Sem contar que as nossas leis não são, de fato, respeitadas por nossos empregadores. Isso faz com que haja um desestímulo por parte do profissional e ele busque outras profissões. Pior ainda, faz com que o magistério seja uma das profissões que ao longo do tempo possam ser extintas por não ser atrativa. 18 horas. Karime, Cid, ouvintes, a gente ouviu aí a fala agora da Ana Cristina, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui no Amazonas. E Karime, é claro que falando de educação e de profissionais da educação aqui no nosso estado, a gente não pode deixar de citar o não pagamento da database, né? A gente tem visto aí vários movimentos de profissionais da educação que têm ido para as ruas, eles têm manifestado, eles estão cobrando um direito deles que é garantido por lei. Esse pagamento deveria ter vindo aí no último mês de março, né? A gente já tá em maio e até agora nada disso aconteceu. E claro, a gente sabe que tanto o sindicato dos professores, os profissionais que representam o estado e os sindicato do município, os dois, né, o sindicato de educação, o sindicato que representa esses profissionais do estado e do município, estão cobrando pagamento, cobrando do governo, cobrando da prefeitura o pagamento da database. Exatamente, Karime. E aí a gente conversou com a coordenadora do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui no Amazonas, a professora Elma Sampaio, que ela destacou, né, aí o desestímulo da categoria diante desse cenário. Vamos conferir. O prefeito Davi Almeida e também o governador Wilson Lima, ambos não cumpriram com a lei da database dos professores da CEMED e da SEDUC. Eles não fizeram o reajuste salarial, os professores se encontram com os salários totalmente defasados. Gostaria também de deixar claro que nos últimos anos o que vem sendo feito somente é a correção da inflação no salário dos professores. Nenhum desses governantes municipal e estadual estão tendo assim o cuidado e também a prioridade de valorizar os professores, realizando um aumento real de salário. 18 horas. Karime e Cid, ouvintes, a gente ouviu aí, né, a fala da professora Elma Sampaio, ela que é coordenadora da Asprom Sindical. Só para finalizar, Karime, infelizmente, né, dos mais de 400 professores ouvidos nessa pesquisa, mais de 52% deles já sofreram algum tipo de violência enquanto desempenhavam aí a sua atividade como professor. A violência mais comum, né, relatada por esses profissionais da educação, infelizmente,
infelizmente, são a violência verbal e também a intimidação, além do assédio moral. Infelizmente, esse cenário se repete não somente aqui no Amazonas, mas com os profissionais da educação de todo o país. De todo o país, o que piora ainda mais todo esse quadro, né? Obrigada, Nathalie, pelas informações. E tem aqui um comentário, viu? Pela live do 18 horas lá no YouTube, o Joabes Lima. Ele comentou o seguinte: professor nunca foi e nunca será valorizado, essa é a verdade. Brasil é o pior país, ou seja, um dos piores em questão de educação, o que é lamentável aí a participação do Joabes Lima. E sem dúvida, né, o Joabes e quem nos escuta, a educação não é levada a sério aqui no Brasil. O professor não é valorizado, muito pelo contrário. Deixa eu fazer uma parte rapidinho. Joabes, perdão, você não conheceu os professores do passado nem como funcionavam as escolas. Mas eu posso falar disso. Sim, Hoje sim. pode ser que a coisa realmente esteja por esse lado. Mas já tivemos sim valorização da educação em épocas que matérias como educação moral e cívica e o SPB eram dados aqui em sala de aula. Sem dúvida, a gente estava falando dessa situação hoje em dia. Agora, antigamente, vamos colocar assim, na década de 70, 80, ainda existia uma valorização no sentido de pelo menos o professor em sala de aula era a pessoa respeitada. O professor entrava em sala de aula, todo mundo sentava, ficava quieto, acabou, não tinha conversa. Até a década de 70, o ensino das escolas públicas, porque aí você pode estar ouvindo, pode estar falando, isso é em colégio particular. Não, antigamente os melhores ensinos eram de escolas públicas. As escolas eram muito disputadas. As escolas públicas. Exatamente. Fazia-se inclusive vestibular para entrar numa quinta série, para entrar no ensino, né, no básico ali, antigamente, né, no admissão, tinha uns nomes diferenciados, mas fazia-se vestibular para entrar tipo pro primeiro ano, sabe? A educação era completamente diferente. Vamos ressaltar aqui uma outra coisa? Sim. Hoje, a administração das escolas, né, os gestores, que muitas vezes nem professores são, estão dando essa comodidade para aluno fazer o que quer, porque os pais vão lá e tomam conta da área. Exato. Né? Então bagunçou tudo. Acho que tem que ter, onde não tem ordem, não vai ter valor nunca. Né? A educação está perdida em meio a essa situação toda. Precisa ter ordem na coisa. Há de se ter disciplina, claro. Não tenha dúvida. E aí o que você falou, né? Existem muitos profissionais da educação, muitos professores com dificuldade de ensinar por causa de uma nova vertente da educação, essa permissiva, positivista, tem vários nomes, mas enfim, fica difícil de ensinar a pessoa, aquele ser humaninho ali, quando ele não entende o limite. Daí fica difícil. E isso é a fala de vários professores hoje em dia que estão em sala de aula com dificuldades de ensinar. A grosso modo, num cenário maior, o que parece é que fazem de tudo para diminuir a profissão, até essa situação nova, de nova educação em casa, que o professor chega, gente, como é isso, né? Acontece que parece que há esse movimento para diminuir, oprimir o professor, e vou até além, incluo nessa situação todos que trabalham na educação, porque aí vai o efeito cascata. A tia da merenda, o zelador, o porteiro. Não há disciplina, não há educação, não há valorização para esses profissionais. Entre tudo isso aí, entre gestor, sim, pais de aluno e os alunos, está o professor, coitado. Exato. Esse é o único que sofre, né? Porque todo mundo pode tudo. Todo mundo pode. E eles querem ir lá fazer o seu trabalho, são apaixonados pelo que fazem, não conseguem. O professor realmente sofre muito hoje no Brasil, é desvalorizado, isso precisa mudar. Sem dúvida nenhuma. O pior que a realidade é essa. Além disso tudo, o salário é baixo, a carga horária de trabalho é excessiva. As salas são superlotadas e muitas, aqui na nossa região, sem ar-condicionado, chega a ser crueldade. A gente sabe que muitas vezes o professor ensina em lugares insalubres, sem condições dignas de trabalho. Eu ressalto aqui, eu já fiz uma matéria na região rural de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Nós fomos denunciar, professores estavam dando aula em galinheiros improvisados. Faz ideia? É muito complicado. Olha, nesse caso aqui do Amazonas, nem os direitos conquistados são pagos. A exemplo da database, dos abonos do Fundeb. Professor não é e nunca foi prioridade. E o resultado não é não.
Não é hoje, mas já foi prioridade sim. Só acho que a gente tem que voltar a valorizar os professores da melhor forma possível. Inclusive conversando com gestores, né, que precisam entender muito mais do que é pedagogia de fato. E o resultado é educação ruim, prejuízo direto para os alunos. Índice de qualidade de ensino no Brasil são vergonhosos. Basta você ver os números. Tudo porque nossas autoridades não levam a educação a sério. Simples assim. 18 horas. Olha, terminou hoje o prazo para tirar o título de eleitor para votar nas eleições deste ano aqui em Manaus. 2 postos para atenderem os eleitores, né? Um no Vasco Vasques, zona centro-oeste de Manaus, e outro no SESI, na zona leste da capital. E nesse último dia, apenas quem agendou o serviço pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi atendido. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desse assunto. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, boa noite, Cid, boa noite, ouvintes. André, então, quem perdeu aí esse prazo não vai poder votar nessa eleição ou vai ter algum jeitinho? Conta. Olha, quem perdeu agora está com a situação irregular e por isso não vai poder votar nas eleições municipais deste ano, além de estar sujeito a multa e também algumas restrições, né? Exceto aí a situação que acontece no estado do Rio Grande do Sul, né? O fechamento do cadastro eleitoral foi prorrogado aí por mais 15 dias a partir da data de hoje, que era a data definida pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por conta aí da situação de calamidade pública, né? Mas aqui no estado, a partir desta quinta-feira, amanhã, 9 de maio, 150 dias aí antes das eleições, não vão poder votar. E a partir do dia 5 de novembro, o que acontece com o eleitor, com esses eleitores aí que não votaram e também não justificaram a ausência às urnas? De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que pagar multa e pode sofrer uma série de consequências aí, como não obter passaporte nem carteira de identidade, não receber salário de função ou emprego público, além de não poder participar de concorrência pública ou administrativa estatal. Além disso, vai ficar impossibilitado de obter empréstimos em instituições públicas e de se matricular em outras instituições de ensino e de ser nomeado em concurso público, né? Além disso tudo aí, para aqueles eleitores que não votaram, né, em três eleições consecutivas e aí mesmo que não votou, também não justificou a ausência, né, ali nas urnas, também pode ter o título cancelado, né? E para regularizar a situação nesse caso, além de como é que faz para regularizar essa situação? Além de pagar as multas, o eleitor vai ter que comparecer a um cartório depois da reabertura do cadastro, né, com um documento oficial com foto, comprovante de residência e do título eleitoral, se o tiver. Isso acontece só depois das eleições desse ano, no caso a partir do dia 5 de novembro. Bom, mas tem aquele caso, né, que a gente vai saber agora, quem está com a situação regular, mas não conseguiu fazer o cadastro biométrico, vai poder votar ou não? Vamos saber isso na fala do chefe central de atendimento eleitoral do TRE aqui no Amazonas, o Eric Salles. Em regra, pessoas que têm o título cancelado, né? A dúvida é, eu não tenho biometria, vou conseguir votar? Sim, nessas eleições, elas serão híbridas, mista, que a gente costuma chamar. Então, quem tem biometria e quem não tem biometria, e não está com o título cancelado ou suspenso, vai poder exercer o seu direito de votar no dia 6 e eventual segundo turno no dia 27 de outubro. E quem não conseguir se regularizar, aí tem o cadastro abre no dia 5, após as eleições, 5 de novembro, a partir do dia 5 de novembro, a pessoa pode regularizar, tirar seu título, fazer transferência e ficar tudo ok com a Justiça Eleitoral. Bom, dentre elas, a emissão de passaporte é uma, matrícula em universidade pública ou particular, a questão de obter empréstimos em bancos públicos, são uma das circunstâncias que acontece quem não fica ok com a Justiça Eleitoral, quem não fica kit. 18 horas. Tá, então, Karime, Cid e ouvintes, a gente conferiu a fala do Eric Salles, ele que é chefe da Central de Atendimento do Eleitor do TRE aqui no estado do Amazonas, né? Agora, para quem está nos acompanhando nesse momento, fala, e agora? Eu não sei se a minha situação tá regular. Como é que você faz? Pega aí seu computador, seu tablet, seu celular, acessa aí o tse.jus.br, aí você vai buscar aí por consulta da situação do seu título
título de eleitor. Aí nessa página você vai informar o CPF, né? E se aparecer que a situação está regular, você está apto a votar. Agora, se tiver alguma pendência, o eleitor só vai poder regularizar a situação assim que terminar as eleições deste ano. Ou seja, como falou o Eric Salles aí, só a partir do dia 5 de novembro, Karime Cid. É isso aí. Obrigada, André, pelas informações. Tchau, tchau. 18 horas. Gente, uma notícia de economia, mas eu vou explicar, ela é boa, tá? Olha só, o Comitê da Política Monetária, Banco Central, reduziu hoje a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 10,75% ao ano para 10,50% ao ano. Isso é bom porque vai impactar diretamente no bolso do brasileiro quando for fazer um crediário ou financiar um carro, uma geladeira, porque essa taxa, esse preço, isso aí diminuiu, ficou mais barato, ok? Então, até quem tem financiamento habitacional, essas parcelas vão ficar mais baratas. Esse foi o 7º corte seguido na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto de 2023. No início do ciclo de cortes, a Selic estava em 13,75% ao ano. 18 horas. 6 horas e 21 minutos e chegou a hora da gente falar sobre política local, os bastidores mais precisamente, com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite. Então, temos mais uma pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Conta pra gente os números novos. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa todo noite. mundo que está com a gente na 100.7. Então, temos aí mais uma pesquisa do Direto ao Ponto. Na verdade, acho que opinião direta, direto ao ponto pesquisas, isso mesmo, direto ao ponto pesquisas. O que fala? No cenário do espontâneo, que é aquele que pergunta assim, em quem você votaria, sem dizer qualquer nome, nós temos Davi Almeida em primeiro lugar, com 11,3%. Logo em segundo lugar vem Amon Mandel, com 8,5%. Depois vem Roberto Cidade, com 4,5%. Branco e nulo, não sabe, não respondeu, 65,4%. O que me faz pensar que a maior parte da população de Manaus ainda não sabe em quem vai votar. Por isso, a gente não pode falar em um jogo ganho para ninguém, viu? Ainda tá longe disso. Agora, quando a gente fala no cenário da pesquisa estimulada, que é aquela que fala em quem você votaria, fulano, fulano, fulano ou fulano. Nesse caso, Davi Almeida fica empatado com Amon Mandel. Davi alcança 24,5%, enquanto Amon alcança 22,8%. Tá bem próximo ali. Depois vem Roberto Cidade, ele aparece aí num segundo lugar porque ele também empata com Capitão Alberto Neto. Roberto Cidade fica com 12,5% e Capitão Alberto Neto 12,2%. Essa pesquisa ela ainda não consegue trazer o resultado da vinda de Bolsonaro para cá, porque ela não cobre esse período, né? Ainda não deu para pegar esse resultado. Bolsonaro veio sexta-feira, sábado, domingo, então ainda é muito recente. Acho que numa próxima pesquisa a gente consegue ter um resultado mais próximo ali de como foi que Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, vindo a Manaus, impactou ou não, né, a eleição aí, os números de Alberto Neto. Depois vemos Marcelo Ramos num terceiro lugar, já que tá todo mundo empatando ali em cima. Marcelo Ramos com 6,7%. O Wilker Barreto aparece depois com 2,7%. Maria do Carmo Cefaí 2,2%. E não sabe, não respondeu 6,5%. Branco e nulo 9,9%. Karime Cid. Vou fazer aquela pergunta que ninguém nunca fez, né? E eu acho bem legal. Quem são os pré-candidatos mais rejeitados? Ou seja, aqueles que o eleitor diz que não vai votar de jeito nenhum, Blink. Tem desses aí? Tem sim, nós temos aqui, ficou uma briga boa entre Marcelo Ramos e Davi Almeida, porque Marcelo Ramos, que é o candidato do PT, ele aparece com 50% de rejeição, que são os entrevistados aí que disseram que conhecem Marcelo Ramos e não votariam nele de jeito nenhum. Já o atual prefeito, Davi Almeida, aparece com 43,9% nesse mesmo sentido aí, de pessoas que disseram que não votariam de jeito nenhum em Davi Almeida. Amon Mandel é o que aparece com menos índice de rejeição, mas mesmo assim é alto, 19,9%. Então, esses números aí de quem rejeita. Realmente. Eu acho que a mais forte são os números mais expressivos, são, não é? Não tenha dúvida.
de rejeição. Agora, Blink, e será que a gente sabe como é que está a aprovação da administração do prefeito Davi Almeida? Temos informações sobre? Atingiu ali o nível mais alto de 43,2% de reprovação, mas o nível de aprovação está em 51,7%. Então, em um período eleitoral, é perigoso, né? Ter 43,2% de rejeição e 51,7%. Mas eu acho que ainda não está nada definido, principalmente porque tem um tempão para a eleição acontecer. Eu acho que o eleitor ainda pode surpreender a gente. Inclusive, os pré-candidatos podem surpreender a gente, porque vamos lembrar que pré-candidato não necessariamente é o candidato. Essas pessoas que a gente está vendo como opção agora, pode não ser a opção lá na urna. Pode tudo mudar. Então, tem que esperar um bocado para ver o que está rolando. O que a gente consegue ver, como sempre eu falo, pesquisa é a leitura do cenário que ela está mostrando naquele momento. Então, se a eleição fosse agora, com esses pré-candidatos, o resultado seria esse, o empate aí entre Davi e Amon. Portanto, o segundo turno entre os dois. Hoje, né? Isso. Bom, vamos lá, né? Blink, hoje você esteve lá pela Câmara Municipal de Manaus. O que você traz de novidade lá da Casa dos Vereadores? Tem algumas coisas. Por que eu fui lá? Hoje seria a tribuna popular do Instituto Dr. D. Só que a imprensa foi lá conferir isso e foi cancelado. E de acordo com quem propôs, né, essa tribuna popular, que foi o vereador Jaildo Oliveira, eles tiveram uma ação, o Instituto teve uma ação no dia de ontem e ficaram muito cansados e por isso não compareceram hoje. Então foi adiado, mas ele ainda não tem uma data para quando que o Instituto vai por lá. Essa tribuna popular, ela acontece por causa das matérias justamente falando sobre a Dr. D ser a campeã de emendas parlamentares da Câmara Municipal de Manaus, que totaliza aí uns 12 milhões de reais que foram para Dr. D. Isso foi razão também para uma ação no Ministério Público do Comitê de Combate à Corrupção, pedindo não para tirar as emendas, porque agora já não é mais possível, já está previsto na LOA e tudo mais, mas pedindo que o MP, Ministério Público aqui do Amazonas, fiscalize de perto para ver realmente que esse dinheiro vai para onde deve ir. Não encontrei projeto básico disso, estou atrás, para saber exatamente onde deve ir, mas os vereadores estavam propondo aí essa tribuna popular, acabou que não aconteceu. De acordo com o vereador Jaildo Oliveira, vai acontecer, mas ainda não há uma previsão de qual dia. E alguns vereadores falaram com a imprensa sobre terem enviado as emendas. E eles disseram que não sabiam que outra pessoa também ia enviar. Acabou que ficou um número alto ali para eles, mas foi uma surpresa para eles também, porque cada um sabe da sua própria emenda, não do outro. Disseram que confiam no trabalho da Dr. D, que visitaram e que conhecem o trabalho da Dr. D. Consegui falar com o vereador Sassá da Construção, com a vereadora Thaisa Lippe, enfim, com alguns vereadores, não com a maioria, mas alguns deles. Teve vereador que não quis falar, como o vereador Capitão Carpê. E também falamos sobre a CPI, porque teve no fim da sessão de hoje uma reunião com um colegiado de líderes. Então, só quem é líder de bloco, líder de partido, que pode participar dessa reunião. Aí ficamos algumas horas esperando, tomamos aquele chá de cadeira famoso para quem é da imprensa. Levaram um bolo da empresa Dr. D e agora um chá de cadeira, pronto. Exatamente, teve bolo, teve chá. Olha aí. E aí, na saída ali da reunião, a gente perguntou, e aí, o que se decidiu? Porque a gente já falou aqui, eu já disse, já assumi que essa CPI não vai acontecer, mas ainda há esperança ali de um vereador ou outro querendo que ela aconteça. A frase que é dita pelos líderes da oposição, digamos assim, né, que assinaram para que a CPI acontecesse, é que eles estão à mercê da base. Então, a base precisa indicar quem vão ser os membros da base ali, os vereadores que vão participar da CPI. E não dá para instalar a CPI sem ter esses nomes. E a base não indica esses nomes. Portanto, a CPI está à mercê da base. A base argumenta que não vai dar os nomes porque é um período eleitoral e a CPI vai perdeu o sentido dela, perdeu a proposta, né? Que é, enfim, fazer o estudo aí se houve ou não algum problema naquela cena em que aparece o dinheiro na sacola, se houve algo de errado ou não. Mas eles entendem que se acontecer nesse momento, vai tomar um ar eleitoreiro que não é o que eles querem.
Isso é o que diz a base do prefeito Davi Almeida. Já quem faz oposição diz que já tem 3 nomes, tentei tirar ali do presidente da Câmara, vereador Caio André, e eles não informaram pra gente, disseram que ainda não vão dizer porque ainda não é possível colocar em prática, enfim, a CPI. Mas esse é um dos assuntos que são conversados ali entre o colegiado de líderes, mas se rolar mesmo a CPI, agora ou depois eu vou ficar extremamente surpresa. Acho que esse assunto vai simplesmente morrer. Olha aí. Blink, e hoje o prefeito Davi Almeida mandou para a Câmara projeto de lei que regulamenta e amplia para cerca de 40 mil as concessões para o uso e circulação de táxi, mototáxi aqui em Manaus. Foi isso mesmo? É isso. Eu até procurei esse projeto lá na Câmara Municipal de Manaus, mas eu fiquei lá até 1h30, sendo que a sessão acabou 11 e tanto, mas não chegou na Câmara, porque se tivesse chegado lá, eu teria pego esse projeto para ler ele melhor, entender ele melhor. O que a gente consegue saber até agora é que o prefeito Davi Almeida reuniu justamente com a categoria aí de mototaxistas e vai ampliar, a proposta que é ampliar o número de mototaxistas que podem ter acesso a essa licença, e isso permite aos concessionários ter acesso a 30% de isenção na compra de veículos. E, enfim, para saber o que mais essa lei, esse projeto de lei está prevendo, como beneficia, enfim, tudo mais, é preciso ler o projeto, mas ele ainda não chegou lá pela Câmara Municipal de Manaus, mas assim que chegar eu vou ter acesso, vou destrinchar isso e trazer mais informação para você. Valeu, Cíntia. Obrigada pelas informações. Obrigada, até amanhã. 18 horas. Bem, agora 6h31 em Manaus. O pirarucu da área de manejo pode entrar no cardápio das fábricas do Polo Industrial de Manaus. E para isso, o IBAMA busca parceria com a SUFRAMA. E já deveria fazer parte, né, Cid? O que você acha, né? Enfim. Bom, o objetivo é que a Superintendência da Zona Franca de Manaus interceda junto às indústrias do estado para que comprem a produção de pirarucu dessas áreas. A repórter Odineia Araújo explica mais detalhes pra gente. Um encontro entre o IBAMA, Instituto de Meio Ambiente no Amazonas, e a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, busca apoio para ações de gestão da fauna que envolvem bioeconomia e conservação no estado. Durante o encontro, o IBAMA apresentou projetos de sustentabilidade ambiental para obtenção de apoio da SUFRAMA em relação a incentivos fiscais e interlocução com empresas e agências de financiamento. Um desses projetos inclui a compra do pirarucu manejado das áreas de Fonte Boa, que é o maior produtor de pirarucu manejado do Amazonas, Tefé, que tem o Instituto Mamirauá, Carauari e outras áreas. De acordo com o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, a SUFRAMA se colocou à disposição para fazer a negociação junto às empresas. A SUFRAMA se propõe a realizar uma interlocução com empresas do distrito no sentido de, primeiro, de consumir o pirarucu, que é um pirarucu manejado, é um pirarucu legalizado, pirarucu que tem todas as licenças ambientais, né, que é capturado ali numa condição de manutenção do ambiente ecológico. Diferente do pirarucu ilegal, que muitas vezes é consumido nas empresas, em restaurantes de Manaus, né, nas nossas cidades do interior. Pioneiro na Amazônia, o manejo do pirarucu completa 25 anos este ano. Para o superintendente do IBAMA, Joel Araújo, o manejo desse peixe é muito importante para a bioeconomia da Amazônia. A parceria garante pesca controlada do pirarucu, que enfrentou risco de extinção em 1990, através do manejo autorizado. Então, essa parceria pode vir a valorizar muito o trabalho dessas pessoas e dar a elas a possibilidade de um ganho melhor, de uma renda melhor. E apresentamos outros trabalhos também que a gente realiza. O manejo do pirarucu envolve 407 comunidades, mais de 3 mil famílias e mais de 5 mil pescadores, alcançando um faturamento bruto de 19 milhões e 800 mil reais no ano passado. A superintendência da SUFRAMA enfatizou a necessidade de industrialização do pescado no interior do estado e não se limitando apenas ao pirarucu, mas também incluindo outros peixes. Odineia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 35 minutos e você acompanhando 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. 18 horas. E olha, daqui a pouco no 18 horas, o relatório revela a Amazônia está tomada por traficantes e milicianos. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira, aqui em Manaus, com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo para amanhã, quinta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens. De manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 30% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 99%. 18 horas. E o Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas do Porto de Manaus para 25 metros e 65 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E hoje teve blitz do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para apurar denúncias de superlotação e falta de medicamentos no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e no Hospital da Criança Zona Leste, conhecido como Joãozinho. A equipe de técnicos do tribunal avaliou o estoque de medicamentos, filas de espera, estado dos leitos e outras questões de infraestrutura. De acordo com as avaliações feitas pelos técnicos, foram encontrados indícios de um estoque deficiente de medicamentos por causa da alta demanda, além de falhas da infraestrutura do hospital e uma superlotação de pacientes, principalmente no atendimento às crianças lá no Hospital Joãozinho. Depois da inspeção, a equipe de técnicos do Tribunal de Contas tem um prazo de 48 horas para fechar um relatório das irregularidades encontradas. Esse relatório, Karime, vai servir para uma possível notificação contra os gestores da unidade de saúde. Alguma coisa tem que ser feita, é claro, porque do jeito que está, o novo normal nas unidades de saúde do estado é a superlotação de pacientes, condições deficitárias de equipamentos básicos, como ventiladores mecânicos, demora excessiva em diversas fases do atendimento, alimentação imprópria para os pacientes e acompanhantes, claro, né? Além da falta de medicamentos e materiais de higiene. 18 horas. E estamos acompanhando os desdobramentos da tragédia no Rio Grande do Sul e os trabalhos de doações realizadas em todo o Brasil para ajudar as vítimas dessa tragédia. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o assunto também, conversa com a gente ao vivo. Nathalie, boa noite. Nathalie, você conversou com uma amazonense que está passando por toda essa tragédia. Como é que ela está? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, é uma situação, bem difícil, bastante complicada, porque a gente está falando aí de um número assustador, São o número de mortes confirmadas já chega a 100, são mais de 128 pessoas desaparecidas e 163 mil desabrigados. A gente conversou com uma amazonense, a Priscila Batista, que mora na cidade, no município de Santa Rosa. E por lá a situação é bem precária, Karime. Mas antes, da gente colocar a conversa que nós tivemos com a Priscila, vale a gente reforçar, Karime e Cid, que aqui no Amazonas seguem, as campanhas para arrecadar as doações, os donativos para serem enviados aí para o Rio Grande do Sul. A campanha da Azul Linhas Aéreas é uma operação bastante especial e ela está acontecendo em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, o principal ponto de coleta é o aeroporto Eduardo Gomes, que inclusive, felizmente está tomado de doações. O saguão principal do aeroporto, ele está repleto de doações e como a gente tem acompanhado e mostrado aqui nos últimos dias, uma das principais necessidades hoje lá no Rio Grande do Sul é água potável, Karime e Cid. E aí, graças a Deus, felizmente o amazonense, o manauara tem retribuído, tudo que nós recebemos durante a pandemia e tem levado aí água potável para essas pessoas que tanto precisam, nesse momento, já que tem faltado
faltado água. Inclusive, a Priscila vai reforçar toda essa situação na conversa que nós tivemos. E aí, a gente conversou com o Daniel Traques, ele que é vice-presidente de operações na Azul, e aí ele falou da importância dessa operação e desses envios. Inclusive, o primeiro voo com as doações saindo aqui do Amazonas para o estado do Rio Grande do Sul foi enviado hoje, né, com mais de 7 mil litros de água potável e mais de 1,5 toneladas de alimentos. Vamos ouvir aí o que disse o Daniel. A gente já recebeu quase 150 toneladas de doação. Qualquer parceria para escoar essa doação é bem-vinda, nos procurem. 18 horas. Karime e Cid, a gente ouviu aí a fala do Daniel Trucks, ele, né, que é o gerente de operações da Azul. E aí, Karime, a gente conversou também com a Priscila Batista, que vive lá na cidade de Santa Rosa, e por lá a situação é bem complicada, já que lá na rua onde ela vive, todos acabaram abandonando suas casas e as crianças estão tomando água suja para conseguir, né, sobreviver, já que não tem água potável, e quando eles encontram, eles precisam ficar na fila aí por mais de 2 horas. Vamos ouvir aí o que disse a Priscila Batista. A luta aqui é pela água. Eu já passei situações, né, de enchente em Manaus, mas não se compara aqui. E você vai em todo lugar, não tem mais água. Não tem mais água para beber. E ver as crianças, desculpa, pedindo água e beber escondido água suja, que tá muito suja, gente. E a água não lagoa da nossa rua, mas não é igual, sabe? Os vizinhos, quem pôde se salvar, se salvou. Você ficar enfrentando filas enormes para poder beber água que nem para beber. Eu não sei nem o que falar, nem o que dizer, só pedimos que vocês possam estar ajudando as ONGs pequenas, que elas sim estão trabalhando muito, levando água para as cidades, para as comunidades. A internet está horrível para falar, às vezes não tem internet, então tá tudo complicado. 18 horas. Karime, Cid, é de cortar o coração, né? Realmente é o desespero. Ela resumiu o que as pessoas devem estar passando nesse momento por lá, né, Nathalie? Exatamente. A gente ouviu aí a fala da Priscila Batista, ela que é uma amazonense que vive na cidade de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Agora, Karime, ela reforçou aí a importância das pessoas fazerem essas ajudas, mas para finalizar, eu queria que você destacasse, né, que as pessoas realmente procurem ONGs, que procurem, né, instituições que realmente sejam confiáveis e estejam fazendo esse trabalho. Exato. Em qualquer dúvida, a gente sabe que tem o Ministério Público do Amazonas, Parceiros Brilhantes, a instituição super confiável, que é pela chave Pix doacão@parceirobrilhantes.com.br. Enfim, gente, dúvidas, confiram o nome, confiram quem é, confiram onde? Em sites de notícias confiáveis. Gente, a gente tem aí o UOL, G1, Folha de São Paulo, temos tantos sites de notícias, 18horas.com.br. Lá, nesses sites confiáveis, existem listas de parceiros e de ONGs idôneas que estão, sim, recebendo e ajudando lá na ponta. Então, façam, sim, suas doações. Vocês podem ajudar, podem fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. É o momento da gente mostrar como nós também somos solidários. Então, é importante. Agora, procurem, por favor, canais oficiais, tirem dúvidas e certifiquem-se que não vão cair em golpes. Vejam em sites de notícias respeitados, oficiais, tradicionais, para tirar qualquer dúvida. 18 horas. Agora 6h43. Gente, vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Tudo bem? Boa noite, bem-vindo, Cadu. Eu sei que o nosso governador aqui do Amazonas, Wilson Lima, está aí na capital federal. E vem cá, será que o Amazonas foi incluído no programa do governo federal chamado PAC Seleções, destinado para projetos de prevenção de desastres, como o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Será que o Amazonas está incluído aí nesse programa do governo, Cadu? Conta mais pra gente.
Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes. Boa noite, querido. 8 horas. Karime, ao todo, são 12 municípios do Amazonas que foram contemplados nessa nova fase do PAC Seleções, que agora está mais focado em projetos de prevenção a desastres naturais, como você disse. Só um adendo, só um parêntese, Karime. Eu estou checando essas informações. O governo federal não foi preciso com relação ao número de municípios contemplados. Certo. De manhã, eles disseram que eram 39 municípios e agora à tarde disseram que eram 12. Então eu vou colocar a culpa dessa incoerência no governo federal e também na assessoria do governo do Amazonas, que não foi também preciso com a gente. Tá, então certo. a gente segue com essa informação sobre o número, tá? Agora com relação com relação para onde vai, né, o que vai ser feito nesses municípios, sejam 12 ou sejam 39, o Amazonas vai receber obras de infraestrutura, né, que vai focar ali dragagem, contenção para evitar deslizamentos de terra, ou seja, vai ter um foco ali para essa prevenção de desastres naturais. Mas o foco mesmo, Karine, é saúde, educação e esporte. E o programa, principalmente, o programa Água para Todos. Esse programa vai contemplar esses 12 municípios, segundo informações do governo federal. Em Iranduba, por exemplo, Karine, vai ser construído um centro de parto normal, que vai dar assistência às gestantes com cuidados ao recém-nascido. Esses centros, Karine, vão ficar fora dos hospitais, mais perto das maternidades. Significa que é um centro de apoio para para ajudar nesse processo, né, nessa questão do parto, né, que é uma questão urgente, né, tão importante para as mães. Estão previstas para o estado do Amazonas, Karine, 17 creches e escolas de educação infantil, 16 escolas em tempo integral, 28 ônibus escolares, 5 espaços comunitários e, como você disse também, o governador Wilson Lima, ele está aqui em Brasília, participou da cerimônia no Palácio do Planalto, ele vem se aproximando cada vez mais do governo, também do presidente, atendendo aos chamados do presidente Lula. Além de tirar fotos ali com Bolsonaro, né, ele também faz acenos importantes ao governo Lula. Agora, em se tratando no Globo, na questão em se tratando de prevenção de desastres, esse novo PAC Seleções, ele vai destinar ao todo, Karine, 1 bilhão e 700 milhões. 152 milhões só para o estado do Rio Grande do Sul. A parte boa, não existe parte boa, né, mas eu vou fazer esse adendo aí, entre aspas, né? A parte boa é que essa questão de desastres ambientais ganha um foco, né, por causa do Rio Grande do Sul. Então, o governo acabou dando foco para o país, anunciando a destinação desses recursos para essa questão de diminuir os impactos dos desastres naturais, perdão. Só que o PAC Seleções, ele é mais abrangente, né? Ele anunciou aí, hoje, o presidente Lula anunciou o aporte de 18,7 bilhões em projetos em diversas áreas, que aí foram 6 mil projetos aprovados em mais de 500 municípios. É muito dinheiro, muita obra, né, Karime? Agora resta saber se vai ter dinheiro para tudo isso. O governo vem anunciando uma revolução por meio desse PAC, mas ele segue, a gente vem contando essa história. O governo vem seguindo com o orçamento estourado, perdendo o afrouxamento do teto de taxas, porque gastou demais no ano passado, vai gastar esse ano. Então a gente não sabe, né? Tudo isso aqui está no papel, importante a gente frisar. Mas a prática a gente não sabe como é que vai acontecer. É muito dinheiro, 18 bilhões nessa nova fase. Já teve mais outros 30 e poucos bilhões na fase anterior. Como é que isso vai acontecer? É uma matemática, um cálculo que não fecha, né? Karine Cid. É, complicado. Cadu, atualiza pra gente aí como é que ficou a votação na Câmara do projeto que taxa as compras aí de até $50 nos sites estrangeiros. Como é que tá isso? Ô Cid, a proposta está na pauta de hoje do plenário da Câmara. Ontem, a urgência de votação foi aprovada com apoio de quase 100% da nossa bancada. Importante frisar isso daí. Foi um termômetro. Ontem foi um termômetro para testar o clima, né? Para testar a temperatura do voto dos parlamentares. Então, tudo indica que a matéria passa. Com a votação de hoje, passou a urgência de votação, significa que hoje poderia passar. Só que eu já ouvi um zum
de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou retirar esse projeto de pauta. Ele até já saiu da mesa. Está lá o Sóstenes, o vice-presidente. Por quê? Porque a pressão popular, ela está muito grande, viu, Cid? Porque se trata de mais um imposto, né? O governo quer cobrar imposto de importação das compras feitas em sites estrangeiros, como a Shein, o Alibaba, o Shopee, esses valores, como você falou, até $50. Isso daí vai injetar, Cid Soares, 18 bilhões nos cofres do governo por ano. A polêmica é que essa proposta, na verdade, ela é um jabuti. E a gente sabe, jabuti não sobe em árvore. Se ele está lá é porque alguém colocou. E essa proposta é isso, é um jabuti, porque é uma emenda a um projeto de lei que discute a mobilidade sustentável, o projeto Mover. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Cid. Nossa, eu não tenho mais o que esperar, meu irmão. Nossa, mas aí é... Tá entregue, amigo. Vamos lá, poxa vida, enfim, tá taxando as formas das pessoas comprarem uma coisinha mais barata, né? E quem vai pagar isso tudo é aqui, é o consumidor, mas, né, que procura comprar mais barato. Mas segue daí, Cadu, vai lá. Pois é, eu vou contar agora uma curiosidade, um fato que aconteceu ontem, Karine, do deputado Capitão Alberto Neto. Ele é vice-líder do PL. Ontem ele foi falar diretamente no plenário com o presidente Arthur Lira sobre, chamou essa emenda de jabuti. Olha, isso aqui é um verdadeiro jabuti, esse projeto. O Arthur Lira deu um pito no deputado Capitão Alberto Neto em rede nacional. Vamos ouvir essa daí. Fica muito claro que tem um jabuti dentro do projeto. Por isso que não merece essa urgência. Nós precisamos analisar com mais profundidade. Nós temos dúvidas ainda sobre vários pontos do projeto. Peço que as notas taquigráficas tirem do texto a palavra jabuti em projeto de lei. Presidente, devido respeito a você. Não, por que tirar jabuti? Porque não é jabuti, deputado. A gente vai começar a aprender. O projeto está falando sobre incentivo automobilístico. O senhor não vai. Não, o senhor tem que me justificar. O senhor não vai justificar. Eu vou justificar, deputado. Sim. Talvez a sua boa vontade em trazer assuntos para cá com maior transparência. Nós estamos tratando de equiparação de tratamento de competição da empresa nacional. Por que a empresa automobilística é mais importante do que a empresa de varejo no país? É para quebrar o varejo no país em detrimento de uma narrativa que o senhor defende? Não. Então, eu defendo e concordo que o senhor tem todo o direito de explanar a sua posição. Agora, esse tema de denegrir a capacidade de um relator alterar um projeto de lei para incluir temas afins num projeto de lei não MP, não condiz com a realidade de estar se defendendo o seu ponto de vista falando de jabuti com essa casa. Então, a determinação, eu não estou lhe dando a palavra, a determinação é de se retirar da taquigrafia fala do parlamentar com relação a jabuti. 18 horas. A gente acompanhou aí a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, repreendendo o deputado federal Alberto Neto. Cadu tinha e tem jabuti, a gente sabe, e o presidente da Câmara ficou visivelmente irritado com a fala verdadeira, né, do deputado federal Alberto Neto. Enfim. Ele quis dar uma liçãozinha de moral, né? Ele usou o deputado Capitão Alberto Neto para atingir os demais. Pois é. Para respeitarem, para tentar meter goela abaixo esse projeto, que é um projeto do governo. O Arthur Lira, ele acena para os dois lados, né? Sim. Então, nesse momento, ele está acenando para o governo. Então, rolou esse pito. Mas o deputado Capitão Alberto Neto seguiu firme e continuou tocando em frente os trabalhos dele. Isso que foi importante. Achei legal a postura do deputado Capitão Alberto Neto. Tá certo. Cadu, agora para finalizar, traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia. Vamos lá, teve muita coisa hoje, viu? Vamos de rapidinha. Pela manhã, aconteceu uma solenidade na Câmara dos Deputados, no plenário, né? Homenageando os bois Garantido e Caprichoso. Hoje é 8 de maio, os dois bois fizeram uma baita festa, uma apresentação no plenário, fez a alegria da galera, Eita! Dos parlamentares. E você viu? Você assistiu, Cadu? Assisti, matei a saudade, coloquei até no meu Instagram, maravilhoso, é sempre uma festa, todo ano acontece, os últimos anos aconteceram, né? Então, o Saulo Viana, que é o deputado que proponente dessa solenidade, foi ele que presidiu, né, essa sessão solene, foi muito bom, muito parlamentar passando, fazendo fotos, gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, parando lá, gente que estava passando pela Câmara, fazendo manifestação, pessoas
entraram no plenário para fazer fotos com boi garantido e caprichoso. Isso que foi legal, um instrumento de divulgação. Isso que é muito bom. Agora, Karine, hoje pela manhã também, o senador Eduardo Braga participou da entrega de veículos de acessibilidade que foram comprados pelo governo federal com recursos de emendas parlamentares. Então, o Eduardo Braga, ele foi aqui no Museu Nacional, ele esteve fora do Senado, encaminhou recursos para o Ministério do Desenvolvimento Social, que comprou aí 8 carros para o Amazonas, que vão atender 6 municípios, aí Erunepé, Itacoatiara, Itamaraty, Manacapuru, Tonantins, total de 8 vans para atender 6 municípios. E por último, Karine, hoje teve audiência pública na Câmara para discutir a reforma tributária. O deputado Valderney Avelino, ele convidou o secretário da reforma, o Bernardo Api, principalmente para falar sobre as leis que tratam da Zona Franca de Manaus. E o API garantiu que o governo vai acolher aquelas mudanças que foram sugeridas pelo governo, para dar aquela ajeitadinha nos detalhes que a gente vem falando, que vai acolher, tá tudo certo, por enquanto, com a Zona Franca de Manaus. Vamos ver na prática, né? Porque por enquanto é só debate. Vamos ver lá na hora de escrever. Volto com vocês, Karine e Cid. Obrigada, Cadu. Boa noite. Valeu, Cadu. Boa noite. Valeu, galera. Tchau, tchau. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Cid, o nosso Mengão, Cid. O que aconteceu, Cid? Enfim. Tite. Todo mundo tá colocando a culpa nele. Não tem outra coisa para se falar, porque realmente enfim, a torcida já tá com a certeza mais do que absoluta que Tite deve cair já nos próximos dias aí. Eu tô nessa torcida também, né? Primeiro que eu não vou muito, eu acho ele muito radical, é um cara muito extremo. Enfim, o Flamengo merece coisa melhor. E perdeu, né? Perdeu aí pro Palestino por 1-0. Pode terminar a rodada da lanterna do Grupo E da Libertadores e ver uma pressão aumentando aí ainda mais em meio ao momento de instabilidade nessa temporada. O triunfo do Palestino foi construído aí com um golaço de Conejo, né, no segundo tempo. Com resultado, os chilenos aí foram a 6 pontos e alcançaram a segunda colocação. O Mengão, por outro lado, né, permanece com 4 pontos e não tem muito o que falar disso, né? O líder Bolívar tem 9 pontos e o Milionários, que tem 1, eles se enfrentam hoje, às 9 da noite. Aliás, vai ser um jogo, hein, cara? Isso aí tem que ver. Bom, na próxima rodada o Flamengo recebe o Bolívar no Maracanã, no dia 15, e o Palestino vai visitar os Milionários. Vamos ver o que dá aí. Milionários sempre jogando muito bem até. Hoje tem São Paulo e Cobresal, lá pela Libertadores, às 8h30 da noite, outro jogo muito bom também, merece audiência. E no mesmo horário, o Botafogo tá pegando o LDU, né, no estádio Newton Santos, em Engenho de Dentro, lá na sua terrinha, Karine, Rio de Janeiro. O Botafogo Rio de Janeiro. Isso, o Botafogo tem ausências importantes por conta de lesão. É o caso do Eduardo, Tiquinho Soares, Marçal e Rafael, que estão fora. Então, tá bem confuso o negócio. Terceira colocado no campeonato equatoriano, a LDU, também tem problemas por lesões no elenco. O Gonzalo Valle, Sebastián González e Richard Mina estão entregues ao departamento médico. E a gente tem que falar bem, né? O Vini Júnior fez hoje contra o Bayern um verdadeiro espetáculo, né? O garoto é uma figura. Uma das 5 melhores atuações da carreira dele, isso não tem a menor dúvida. Real Madrid está na final e ele pode ganhar o seu segundo título de Champions League aos 23 anos de idade. E se isso acontecer, ele tem grandes chances de ser eleito o melhor jogador do mundo. Real Madrid 2 e Bayern de Munique 1 pela Liga dos Campeões no estádio Santiago Bernabéu, lá em Madrid, na Espanha. Max Verstappen, preciso falar desse nome hoje, ele doou uma camisa autografada da RBR para o Bazaar Food Good, que acontece lá em Miami, local da última prova de Fórmula 1, e a meta da iniciativa é arrecadar nada menos que $500 mil em leilões de peças raras e exclusivas para doações. A instituição que promove leilões vai doar parte da renda para o Rio Grande do Sul. Gente, que sensacional. Essa notícia é muito iniciativa. Legal. E que segue aí, né, estado de calamidade pública pelas fortes enchentes que atinge o estado. O jogador de vôlei, o Cauã Baumgarten, de 20 anos, acompanha apreensivo nessa tragédia toda. Ele é de lá do Rio Grande do Sul e os momentos vividos aí pela sua família no Rio Grande. A mais de 1.000 quilômetros, ou melhor,
distância é essa? Mais de 1.000 quilômetros lá de Canoas, a cidade onde ele nasceu, o oposto da base do SESI Bauru. Ele disse como estão sendo os dias de tensão vividos por ele e pelos seus familiares em meio aos temporais que atingem o estado. Vale ressaltar mais uma vez que a Azul está fazendo o transporte de víveres, de água mineral. Então quem quiser participar disso pode ir direto lá no aeroporto fazer sua entrega, sua doação. E em todo o Brasil, não é assim? É o que tínhamos para hoje. Obrigada. 18 horas. Muito bem, chegamos ao limiar do nosso programa, né? Vamos direto para o nosso editorial 18 horas com Karime Leão. Editorial 18 horas. É preocupante a situação econômica de uma grande parte das famílias do Amazonas. E os dados da pesquisa de endividamento da Confederação Nacional do Comércio mostram o tamanho da dificuldade. 8 em cada 10 famílias no Amazonas estavam endividadas em abril. 5 em cada 10 tinham contas com pagamentos em atraso. E 2 em cada 10 famílias no estado não tinham sequer condições de pagar as contas atrasadas. Esse é um problema que muitas vezes passa despercebido e as lideranças políticas devem voltar sua atenção para a questão. Grande parte do problema advém da falta de oportunidade de emprego e renda. 2 fatores que devem nortear sempre as políticas públicas, que devem ultrapassar o assistencialismo, muitas vezes eleitoreiro, que em muito pouco ajuda as pessoas no médio e longo prazos. 18 horas. 7 em ponto, ficamos por aqui agradecendo, é claro, a sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.